Saudações, amigos e alunos do NEAF. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades, que está entrando aí na sua telinha, com o professor Marcos José. O mural, né? Semana de 8 a 14 de setembro, você começa lendo aí a aula especial sobre o Papa. Vamos falar disso daqui a pouco. Descontrole nas contas públicas faz a agência SEP tirar do Brasil o selo de bom pagador. Banco Mundial vê risco de pânico se juros subir nos Estados Unidos. Veto ao Uber passa na Câmara e segue para a avaliação de Haddad. Sul-americanos acenam a refugiados sírios. E Câmara derruba a proibição a doações de empresas privadas. Então, uma vez lido o mural, nós vamos para a aula especial. Até rimou. Então vamos lá, sem muita demora. Tá aí o destaque da semana. Papa simplifica a anulação de casamento. Então, cuidado, viu? Você que é um católico fervoroso, que é uma pessoa que respeita profundamente esta instituição cristã, né, a mais antiga do mundo. Muita calma, eu não estou aqui para falar mal do Papa. Vamos aqui só abordar alguns aspectos, né, que chamam muita atenção. A postura do atual Papa Francisco, né, o argentino, e não vá pensar que eu estou aqui para criticar, para dizer que está certo ou está errado, porque quem me conhece sabe que não é por aí. Você vai comigo na tela, que eu tenho aí algumas coisas para pontuar para você sobre essa aula que é o destaque, e que, lógico, o texto depois de eu trabalhar aqui na lousa, eu vou voltar aqui para trabalhar com você. Então, vem comigo aqui para a lousa. Então, como eu já pedi, vamos fazer aqui alguns lembretes sobre algumas polêmicas em que o Papa atual Francisco, né, ele tem sido aí o protagonista principal. A primeira informação que eu acho importante lembrar você é que o atual Papa argentino é da ordem franciscana. Para quem não sabe, para quem de repente não entende muito, é simples de você lembrar. O Papa que renunciou, né, o Ratzinger, o alemão, então, quando ele esteve aqui em São Paulo em 2007, ele ficou hospedado aqui no Mosteiro de São Bento. Por quê? Porque o Ratzinger, ele é da ordem beneditina. Então, a Igreja Católica, ela tem essas divisões internas. Isso é muito antigo, não representa que a Igreja está caindo, não, nada disso. É uma divisão natural. Tem lá os jesuítas, tem os beneditinos, tem os franciscanos, e o atual Papa é franciscano. Acho que vale a pena lembrar você disso. Bom, entre outras polêmicas, eu escolhi três, tá? Três. Outubro e outubro. Tanto essa quanto essa ocorreu agora em outubro de 2014, onde no Sínodo da Família houve sim a intenção de ser discutido, isso segundo o Papa Francisco, a discussão de se a Igreja pode ou não abraçar, trazer para o seu seio aqueles que têm uma opção sexual, muitas vezes, segundo aqueles que acreditam, né, que entendem tudo que está escrito na Bíblia, que é um equívoco, está no pecado ou é errado você ter uma opção homossexual. Então isso gerou uma grande polêmica na época, tanto que nesse sínodo ficou determinado que essa pergunta que está aqui, não é? Afinal, a valorizar, né, a orientação sexual, né? Aceitar e valorizar a orientação sexual delas, quem? Os homossexuais. Será que isso compromete a doutrina da Igreja Católica em relação, por exemplo, ao matrimônio? Então isso gerou aí uma grande polêmica. No mesmo mês, nos Estados Unidos, o Papa deu uma entrevista e falou essa frase aqui: a evolução na natureza não se opõe à noção da criação. Então, será que
o Papa dizendo que há uma evolução na natureza, ele virou darwinista, lógico que não é bem assim, mas isso também gera uma polêmica, inclusive dentro da igreja. E o outro aspecto que veio agora no início do ano de 2015, ficamos sabendo que o Papa foi o mediador entre a aproximação política e econômica dos Estados Unidos com Cuba. Então, será que o Papa virou socialista? Então, cuidado antes de tomar aí qualquer atitude, né, precipitada de achar quem é quem aqui. Então, é importante lembrar isso, tá ok? Então, vamos lá, não estamos aqui criticando o Papa, estamos só abordando alguns aspectos polêmicos, já que esse que eu vou passar agora aqui, o slide, para você, é um deles, não é? Então, você tem aí, ó, Papa simplifica a anulação de casamento. Então, nós temos aí uma grande quantidade de casais casados ainda, ou morando já juntos há alguns anos, que estão aguardando na fila, né, com muita paciência essa anulação do casamento, que o Papa agora está dizendo que vai ser bem simplificada, ok? Anulação do casamento, eu estou colocando aí uma tabela para você como era, como ficou. Por quê? Lógico, isso é importante que você entenda, leia com cuidado e depois está aí o link para você linkar, né, para depois você fazer aquela pesquisa mais apurada, que afinal de contas, se isso cai numa prova de atualidades, pega muita gente desprevenida. Então, cuidado, eu tenho abordado isso aqui constantemente, o Papa, realmente o Papa Francisco tem chamado, né, ele tem ocupado aí um espaço na mídia cada vez maior, porque realmente esse Papa argentino veio para ser alguém diferente e não fazer o que o Ratzinger, né, o ex-Papa, fazia, que parecia não ia mudar absolutamente nada. Legal, candidato? Bem, então vamos lá. Uma vez falado aqui do destaque da semana, agora sim, vamos para o mural que eu já li com você. E daí a primeira notícia, Brasil Economia. Descontroles nas contas públicas faz a agência SP tirar do Brasil o selo de bom pagador. Então agora é oficial. O Brasil realmente caiu no descrédito. Não é uma tragédia, mas é uma tragédia anunciada, ou seja, no andar que vai a economia brasileira e de nenhuma mudança na economia e na política, lógico, as agências que avaliam os riscos de investimento nos países emergentes, principalmente, não é? Os países emergentes são muito focados para atrair investimentos. O Brasil, então, desceu aí alguns degraus, não é? Relação crise econômica brasileira e economia internacional. Como sugestão de leitura, a agência corta rating do Brasil e retira selo de bom pagador do país. O link aí para você se divertir. Mundo mercado financeiro. Banco Mundial vê risco de pânico de juros, se juros subir nos Estados Unidos. Então aqui só uma lembrancinha aqui, um aspecto que eu acho importante. Se os juros nos Estados Unidos subir, então ele vai atrair mais investimentos, porque afinal de contas o dólar é a moeda mais confiável no planeta. Todo mundo quer investir nos Estados Unidos. Então, por vez, o Fed, né, que é o Banco Central Americano, ele eleva os juros. Quando isso acontece, chove para dentro do país muitos investimentos, né, especulativo principalmente. Se isso acontecer, dos mercados emergentes, e o Brasil é um deles, sairá investimentos para ir para os Estados Unidos. Então o Banco Mundial está já dando esse alerta. Olha, a subida de juros nos Estados Unidos pode sim causar uma maior crise econômica mundial. Relação crise da economia mundial e economia dos países emergentes. Sugestão de leitura, juros nos Estados Unidos devem subir ainda neste ano, diz Chair
do FET. Link. Brasil Cotidiano. Veto ao Uber passa na Câmara e segue para a avaliação de Haddad. Então tá aí outra polêmica, isso tem a ver aqui com a nossa sociedade e com o uso de tecnologia de informação, não é? Então essa história do Uber, que inclusive nos Estados Unidos também está causando muitos problemas, afinal de contas os taxistas estão se sentindo muito prejudicados, mas o usuário não. Porque segundo quem já usa o Uber, agradece e agradece de boca cheia. Leia sobre isso, quem é esse Uber, viu? O que isso representa, qual é a polêmica que está por trás, porque, lógico, é matéria até para a redação de concurso, viu? Fique esperto. Relação tecnologia da informação e mobilidade urbana, sugestão de leitura, veto ao Uber, passa na Câmara de São Paulo e segue agora para a avaliação de Haddad. Mundo crise migratória. Sul-americanos acenam a refugiados sírios. E olha, por incrível que pareça, o país que mais quer receber refugiados que poderiam estar indo para a Europa é a Venezuela, né? A maior crise econômica aqui da América do Sul, mas países latino-americanos, incluindo o Brasil, têm sim acenado aí para a possibilidade de vir para cá um número aí razoável de imigrantes. Então isso já vem acontecendo, mas a conta-gotas, o número que chega aqui ainda é muito pequeno, se comparado àqueles que querem ir para a Europa. Então você tem aí Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, são países que têm sim demonstrado interesse em abrir suas portas para alguns milhares de refugiados, não é? Relação países latino-americanos e crise dos refugiados. Sugestão de leitura, Brasil recebeu mais de 2.000 refugiados sírios desde 2011. Aí o link para você se divertir. Brasil Política. Câmara derruba proibição a doações de empresas privadas. E aí, de novo, não é mais uma polêmica envolvendo o Congresso Nacional, que tem aí os seus interesses em receber verbas gordas, porque afinal de contas, campanha política custa caro, né? Nós, eleitores, não podemos dar dinheiro para eles, a gente já dá, aliás, pagando os impostos, mas isso só não basta. Muitas empresas têm sim interesse em investir em propaganda política, em campanha política, seja ele de senador, deputado ou principalmente presidente, para depois escolher, né? Aí há lógico, você entende isso, há vamos dizer assim, uma mão lavando a outra. Então tá aí, a Câmara derruba a proibição, inclusive está o nosso glorioso Jair Messias Bolsonaro, mostrando aí aquele boneco do Lula, não é? Que está fazendo o maior sucesso agora, vão até exportar para fora. Então, fique esperto com essa questão, porque é importante que você acompanhe o desenvolvimento aí político do Congresso Nacional. Relação, reforma política, oposição no Congresso e como sugestão de leitura, a Câmara derruba a proibição de financiamento empresarial para campanhas. E agora vamos à solução do desafio da semana passada. E para você que não sabe qual é o desafio, já deu uma lidinha aí, legal? Chegou a uma conclusão? Então vamos à resposta. Alternativa E de exato. Então, os drones. Os drones que já vem aí, né? O uso dos drones como uma ferramenta militar começou na administração do ex-presidente George W. Bush, principalmente na guerra ao terror. Obama, durante a sua primeira campanha para presidente, criticou duramente o uso desse tipo de tecnologia, porque, afinal de contas, já é mais que comprovado. O uso de drones com os seus mísseis, que destroem até uma casa ou um carro, também acaba matando pessoas inocentes, já que
Eles são usados para atacar principalmente centros urbanos. Pois, pasmem, é justamente nessas duas gestões do presidente Obama em que o uso dos drones é cada vez mais usado. Há até quem afirme que aviões militares, como por exemplo um F-15, um F-16, que são aviões que levam de 1 a 2 pilotos, já estão sendo testados como drones e não vai demorar muito, os aviões militares não precisarão mais de pilotos para atuar. Então, isso que é uma tecnologia muito inovadora, né? Vem aí dos últimos 15 anos para cá, os drones, eles são usados também para fins de agricultura, pecuária, e já existe até empresa que vem desenvolvendo drones para fazer entregas domiciliares. Então vai ser realmente uma grande mudança. Agora, no caso da questão do desafio da semana passada, lógico, a alternativa E é porque os drones são usados sim para fins militares e você inclusive tem aí no texto que a gente está colocando aqui para você, em quais países do Oriente Médio são usados em larga escala essa ferramenta tecnológica que nós conhecemos como os drones, que a tradução é zangões. E vamos finalmente ao desafio dessa semana. Produtores de gás de xisto nos Estados Unidos registraram uma saída de mais de 30 bilhões de dólares em investimentos no primeiro semestre do ano, um sinal dos desafios enfrentados por essa indústria. A indústria de gás de xisto nos Estados Unidos está em crise e a principal razão seria: alternativa A, a questão ambiental; B, o preço do barril de petróleo; C, os democratas não apoiam; D, a chegada do petróleo do Irã; ou E, a Rússia, maior produtor, baixou o preço. E assim fechamos mais esse Top Atualidades, que foi de 8 a 14 de setembro, esperando que você tenha gostado e que seja bastante útil para você e as suas pesquisas, ok? Prometendo voltar segunda-feira que vem. Até lá!